É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. É nesse clima de palmas, né, que a gente retorna ao nosso podcast Ciência da Nutrição e a gente fica muito feliz de mais uma vez você estar aí presente, escutando o nosso podcast. Para você que nunca viu, que nunca escutou o nosso podcast, está chegando hoje pela primeira vez, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast, que tem como principal objetivo trazer informação para você que nos acompanha, nova e atualizada da ciência da nutrição. E mais do que isso, ao conhecer a nutrição como um todo um pouquinho mais, a gente espera que as informações que a gente trate aqui, ela possa de fato impactar na sua vida, mudar os seus hábitos, impactar a sua rotina, quem sabe até procurar um nutricionista se for o caso. Antes da gente falar um pouquinho do episódio de hoje, né? A gente está voltando e infelizmente a minha companheira, a Manuela, ela está com um problema de saúde, mas a gente promete que no próximo episódio ou no próximo que de repente você possa acompanhar, ela vai estar aqui presente de novo com a gente aqui para trabalhar conosco. Acostumado com o nosso podcast, você pode encontrar a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, a gente está em todas as plataformas digitais. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da gente, da nossa equipe, é só você clicar no nosso site www.ciencianutrição.com.br. Bem, mas vamos ao que interessa, né? Hoje, para voltar e colocar cada vez mais a presença da mulher aqui no nosso podcast, né, com essa falta da Manuela, a gente queria então abordar um tema que é um tema muito importante, que tem crescido inclusive atualmente, que é a abordagem nutricional em pacientes com endometriose. Então, para conversar um pouquinho sobre essa temática, nós convidamos a doutora Mariana Angeloff, que é nutricionista, né, e especialista em fertilidade e saúde da mulher, com pós-graduação em nutrição clínica, ortomolecular, nutrição funcional, fitoterapia e terapia nutricional, com uma ampla experiência tanto na rede pública como na rede privada, e que acredita muito na nutrição baseada no equilíbrio, né? Algo que a gente sempre vem falando aqui ao longo dos nossos podcasts. E a sua área de atuação, ela trabalha muito na área de emagrecimento, fertilidade, estética e saúde da mulher. Mariana, muito obrigado, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço, é um enorme prazer poder contribuir para o projeto e espero contribuir para a formação de algumas opiniões, tirar muitas dúvidas e abordar um pouquinho sobre a saúde da mulher, que é um tema que tem crescido cada vez mais. Sem dúvida nenhuma. Mariana, já é uma tradição aqui do nosso podcast, né? Todo mundo que chega aqui para conversar com a gente é alguém que tem uma vida, é alguém que estudou, é alguém que, de alguma maneira, decidiu se enveredar pela ciência da nutrição. Então, a gente gosta de conhecer um pouquinho essa história. Como é que você chega na ciência da nutrição e depois, como é que você se envereda para esse caminho, principalmente de trabalhar com a saúde da mulher? Bom, na verdade, desde que eu me conheço por gente, eu queria ser da área da saúde. Com toda certeza, meu sonho era usar um jalequinho e sentar aqui na mesa do consultório. Só que eu não sabia o que eu ia fazer, né? Aí no período de pré-vestibular, aquela turbulência toda, meu Deus, o que eu faço? Cheguei a cogitar enfermagem, odonto, só que não era o que fazia meu coração bater mais forte, né? E eu sempre gostei muito de cozinhar. Até que alguém virou para mim e falou: por que você não faz nutrição? Falei, nossa, era isso que eu queria. Era isso que eu queria para minha vida. Então, fiz vestibular, passei para nutrição na UERJ, me formei em uma faculdade pública, me orgulho muito disso. E as faculdades públicas resistem até hoje. Então, me sinto muito orgulhosa dessa trajetória, dessa história. E ao me formar, assim como todo jovem, né? Bom, por onde eu ia começar? Assim que eu me formei em dezembro, né, de 2017, a colação foi em fevereiro de 2018. Em março eu já estava fazendo o meu curso. Já ó, parada eu não ia ficar. Se eu não conseguisse um trabalho, pelo menos estudando eu estava. Aí, em março, comecei a fazer um curso
Em maio, fui convidada a trabalhar no sistema público. Então, comecei a minha jornada como nutricionista atendendo pelo SUS. Foi uma experiência incrível, tive contato com muitas pessoas, muitas realidades, quebrei muitas barreiras, muitas coisas que eu imaginava não aconteceram do jeito que eu queria, mas foi extremamente importante para que eu me tornasse a profissional que eu sou hoje. E eu sempre tive contato com muitas mulheres, né? Esse universo feminino, ele me encanta muito, né? Além do interesse pessoal, né? O interesse profissional foi surgindo a partir daí. O emagrecimento é uma grande porta dos nutricionistas, mas eu queria ainda mais. Então, a vida me levou para esse caminho da saúde da mulher. Eu sempre fiz cursos de atualização e tudo mais, fui para pós-graduação, fiz o curso de especialização e hoje me dedico 100% à saúde da mulher. Então, assim eu resumi 7 anos de formação. Tenho certeza que muita história para contar, né? E é um grande aprendizado nessa questão como um todo. Mas agora entrando um pouquinho no tema da nossa conversa hoje, antes de falar propriamente dito da nutrição, eu queria que você falasse um pouquinho, digamos assim, da situação problema, né? Que a gente se baseou hoje para trabalhar no podcast, que é a questão da endometriose. Que você falasse um pouquinho o que que é, para quem não conhece, né? Às vezes tem uma esposa que apresentou esse diagnóstico, tem uma filha, enfim. O que que causa, se é muito comum, quais são os sintomas, como quando as pessoas chegam, por exemplo, no seu consultório, o que que elas reclamam normalmente dessa questão da endometriose? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na questão do diagnóstico. Que hoje, apesar de ser uma informação mais difundida, as pessoas estão sabendo mais o que é a endometriose, o diagnóstico ainda é muito difícil. Então, quando a paciente chega no consultório relatando que ela tem muita dor, muita cólica no período pré-menstrual, uma dor para evacuar, dor durante a relação sexual, associada a outros sintomas, primeira luzinha que acende aqui na minha cabeça é uma possível endometriose. Então, tem que haver essa comunicação entre ginecologista, nutricionista, endócrino, para a gente conseguir tratar essa pessoa. Mas o que que é, de fato, a endometriose, né? É uma inflamação sistêmica aí, né? Onde a gente tem alteração bioquímica, fisiológica, imunológica. É basicamente a migração do tecido que reveste o útero, migrando para outros locais que fogem ali um pouquinho do útero, né? Então, trompas, ovário, peritônio, toda a cavidade uterina já foi encontrado foco de endometriose no pulmão, no coração. Então, não é uma questão que se localiza só ao órgão reprodutor. Então, isso atinge a mulher de forma geral, e a disbiose hoje ainda é o maior problema que a gente enfrenta quando a gente fala de endometriose, né? É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, e eu digo que 80, 90% do tratamento da endometriose é a nutricional. Então, mais uma vez, a gente levantando aí a importância do nutricionista na prevenção e tratamento de todas as doenças. Bem, agora que você já compreendeu um pouquinho a importância do tema, né? E antes da gente passar um pouco para falar do lado nutricional, eu queria chamar a Ellen para destacar um pouquinho uma leitura para essa semana, algo que ela vai falar um pouquinho sobre a importância da nutrição, nesse tratamento da endometriose. Ellen, é com você. Olá, professor Anderson, e sejam muito bem-vindos de volta, nossos queridos ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Hoje, a indicação de leitura é um artigo publicado em 2023 pela Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, intitulado Influência da Alimentação em Indivíduos com Endometriose, uma revisão sistemática. Nesta revisão bibliográfica, é possível observar a influência de alguns nutrientes específicos, como as vitaminas A, C e E, o resveratrol e outros compostos bioativos no agravamento de sintomas da endometriose, evidenciando como a alimentação é essencial na modulação desses sintomas.
Quanta informação maravilhosa e de qualidade, né? Para saber mais sobre este e outros temas, acesse o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, para conferir nossas indicações. Obrigado, Ellen. Bem, Mariana, entrando então agora um pouquinho na nossa prática, né, na prática nutricional, quais são os aspectos que a gente, como nutricionista, né, ao se deparar com um diagnóstico desse que você falou que não é fácil, né? De fato, a gente tem as suas complexidades. Quais são aqueles aspectos que a gente sempre orienta o paciente em termos no seu planejamento, na sua proposta de dieta terápica? A gente vai se preocupar mais com macronutrientes? Existe algum micronutriente que a gente vai trabalhar mais? De uma maneira geral, assim, quais são as nossas preocupações que a gente vai ter com a dieta? Principalmente nos alimentos que estimulam a produção do estrogênio, porque a endometriose ela é estrogênio dependente, enquanto mais a gente estimula esse estrogênio, pior vai ser o sintoma que essa mulher vai apresentar. Então, a alimentação para uma mulher que tem endometriose, basicamente, deve ser anti-inflamatória, né? Com todos os alimentos que têm a propriedade anti-inflamatória. Então, a gente fala de cúrcuma, magnésio, chá verde, ômega 3, açafrão, né? A canela, vegetais verdes escuros, fibras de forma geral, né? Mas do que uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, livre de industrializados, livre de bebida alcoólica, do tabagismo. Então, é uma alimentação que deve ser muito bem pensada, muito bem orientada e calculada para atender todas essas necessidades. E, claro, a suplementação também é de suma importância para esse tratamento, né? Pegando esse gancho seu aí, o que a ciência hoje tem mostrado, em termos de trabalhos científicos, de suplementos ou de substâncias com atividades bioativas que podem contribuir, nesse tratamento? É óbvio que a gente sempre tem muito cuidado, né? Que cada caso é um caso, a gente toma muito cuidado aqui no programa, mas obviamente que a ciência tem evoluído nesse caso. Então, você que é da área e conhece bem, quais são os suplementos que têm sido mais utilizados? Quais são as substâncias bioativas que têm sido muito trabalhadas no consultório hoje? Bom, além dos micronutrientes que são importantes nesse período, né? A gente fala muito do resveratrol, que é o melhor antioxidante que a gente tem, então vai atuar muito bem tratando essa endometriose. Crisina, UNAC, que é N-acetilcisteína, quercetina, berberina. A gente também tem que tomar cuidado com a suplementação, né? Que toda suplementação ela deve ser orientada por um profissional, não vai fazer nada por conta própria, por favor. Esses ativos, eles são excelentes. Além do próprio ômega 3, que eu já havia mencionado, então tem nutrientes chaves aí que vão fazer muita diferença nesse tratamento. Mas a suplementação, como eu digo, é só a cereja do bolo, né? A nossa base sempre vai ser uma alimentação equilibrada, ajustada para as suas necessidades e a prática do exercício físico. Mariana, em termos práticos assim do dia a dia, quais sugestões você colocaria para as pessoas, em termos de introdução de alguns alimentos, né, como você falou, que possam ter essa relação com o estrogênio, e de repente a retirada ou a diminuição do consumo de alguns alimentos que de repente as pessoas não percebem, mas dicas que você dá no seu dia a dia no consultório que seriam bom as pessoas terem também com relação à questão da endometriose. Bom, quando a gente fala de endometriose, a gente tem que se atentar muito para a saúde intestinal. Como esse intestino tá? Como é que ele está se portando? Você favorece com que esse intestino ele seja saudável ou não? O que você está fazendo? Com relação à alimentação, tem dois aspectos importantes que a gente precisa se atentar. Primeiro, com relação ao consumo de glúten. Segundo, com relação ao consumo de lactose. A gente ainda não tem nenhum consenso que defina que mulheres com endometriose precisam retirar esses dois, as fontes, né, alimentares desses compostos da alimentação. A gente vai avaliar isso individualmente. Então, se você refere desconforto ao consumir alimentos que são fontes de glúten, então biscoito, pão, massa, ou fontes de lactose, aí a gente está falando leite, derivado e alimentos que tenham esses ingredientes, a gente retira ou não da alimentação. Então, esses são os dois pilares mais importantes, né? E o que você pode inserir, então, na sua alimentação ali do dia a dia para favorecer
esse controle da endometriose. Você pode começar seu dia com uma boa porção de frutas vermelhas, que são fontes de antioxidantes. Pensar muito bem no tipo de proteína que você está consumindo, né? Se é uma boa fonte, se é ovo, frango, peixe, ou se você está abusando aí do consumo da carne vermelha. O consumo de chá verde é excelente para o tratamento. Você pode consumir na parte da manhã, na parte da tarde. Almoço, um almoço com uma composição padrão: arroz, feijão, uma proteína e esse prato rico em salada. Pode até adicionar um suquinho de fruta cítrica, né, como acompanhamento. Lanche da tarde, por que não uma dose de whey protein? Já que a gente pensa em saciedade, é o momento em que aquela vontade de comer doce aparece. Então, uma refeição assim, um mingauzinho com whey protein, um overnight ou um iogurte com whey protein, seria uma opção muito fácil, muito prática e gostosa para ser consumida ali nesse horário. E no jantar, nada impede que você repita a composição que você consumiu no almoço. Então, é basicamente uma alimentação saudável, né? Sem industrializados e sem alimentos que são muito fermentativos ou que estimulem muito a produção de gases ou de fatores que vão estimular mais a produção do estrogênio. Então, a alimentação antioxidante pode até incluir um suco verde aí, se você tem mais dificuldade de consumir os vegetais crus, por exemplo. Bem, legal. Acho que essas dicas práticas são muito boas para aqueles que nos acompanham. A gente tem um momento aqui do podcast, ô Mariana, que a gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada, ela fale um pouquinho e escolha uma foto, né? Vou até pedir para nossa equipe aí projetar essa foto aí, essa foto bonita que vocês estão vendo, que ilustra um pouquinho do que é o a ciência da nutrição, o que é o seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho aí por que você escolheu essa foto. Foi difícil, foi fácil escolher? Foi difícil, porque quando a gente pensa em ciência da nutrição, isso abre portas para muitas interpretações, né? Por que eu escolhi essa foto? Primeiro que foi uma foto de um último ensaio fotográfico que eu fiz, e foi aqui no meu consultório. Meu, tudo meu, sabe? Meu momento de brilhar. Então, até o meado do ano passado, eu ainda não tinha o meu consultório, e eu consegui finalizar esse projeto, então hoje eu estou aqui, inclusive. Então, primeira coisa foi o lugar, tudo que esse lugar representa para mim. Segunda coisa, nessa foto, nesse cantinho aqui do consultório, eu consegui agrupar muitas coisas que eu considero importantes quando a gente fala de nutrição. A questão da alimentação em si com a maçã. Tem os livros que eu acho extremamente importantes quando a gente fala de hábitos, porque a nutrição envolve mudança de hábitos, né? Envolve toda uma mudança de vida, de estilo de vida. Então, os hábitos, eles são importantes. Tem a parte do difusor ali da aromaterapia, que eu acho importante a gente trabalhar com as terapias alternativas. A vela também me remete a essa tranquilidade, a essa paz. O calendário, porque a gente tem que ter prazo, né? Para trabalhar em cima das metas que a gente quer. A plantinha, porque traz essa coisa, esse contato com a natureza, a gente está sempre em movimento, a gente está sempre em crescimento. E o porta-retrato, ele fica de frente aqui para mim, né? Então eu estou sempre me olhando. É como se as pessoas enxergassem em mim a oportunidade de mudar de vida. Então aquilo ali é sempre para eu lembrar que tem alguém confiando em mim, tem alguém confiando no meu trabalho, tem alguém que precisa de mim. Então essa foto, eu consegui trazer tudo isso de uma maneira indireta, mas com todo carinho. Ah, não acredito. Quando toca essa musiquinha, quer dizer que a gente tem que caminhar para o final. É sempre assim. Quando a conversa está começando a ficar boa, a gente caminha para o final. Mariana, a gente queria muito agradecer a sua participação, mas antes de passar a palavra para as suas considerações finais, vou pedir para nossa produção aí relembrar onde é que as pessoas podem nos encontrar aí nas redes sociais. Fala aí, produção. Olá, pessoal! Aqui é a Milena e estou passando aqui para lembrar que as nossas redes sociais estão literalmente a um clique de você. Para nos encontrar nas redes como YouTube, Spotify, Instagram e TikTok, basta pesquisar por
@podcast Ciência da Nutrição. O nosso podcast também se encontra no Spotify. E você também pode acessar o nosso site através de podcastcienciadanutrição.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse e outros episódios. Bem, Mariana, mais uma vez obrigado pela sua presença. Eu acho que foi um programa hoje que a gente pôde ter uma visão ampla, né, de uma temática que cresce cada vez mais. Mas como a gente está vendo, a nutrição ela é baseada muito no equilíbrio, né? Então, nesse aspecto como um todo, o quanto a gente trabalhando de maneira equilibrada, algumas situações que podem parecer até muito complicadas, elas podem ajudar muito na melhora de alguns sintomas e na melhora da nossa qualidade de vida. Passa a palavra, então, para suas considerações finais, para tudo aquilo que você quiser falar, divulgar, o espaço está aí aberto. Bom, gostaria, de agradecer de novo por essa oportunidade de difundir a nutrição através da ciência da nutrição. Então, fico muito feliz de ter participado, ter contribuído, de certa forma, para difundir essas informações. Bom, o nosso tema hoje foi a endometriose, mas a saúde da mulher é muito mais do que isso, né? A gente só pegou um pedacinho. E se você é mulher ou parente, né? Filho, marido, enfim, que conhece alguma mulher que sofre com esses sintomas, uma mulher que precisa de atenção, que precisa de um olhar diferenciado, procure um nutricionista, procure orientação médica, leve a sua queixa a sério, porque a gente não pode achar que sentir dor é normal, e não é normal, a gente tem que ter qualidade de vida. Nada que acontece ao longo da nossa vida precisa ser um sofrimento ou a gente precisa lidar sozinho com isso. Então, se você é mulher e passa por tudo isso que eu falei, entre em contato com um nutricionista, especialista em saúde da mulher para te ajudar, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar 100%. Mariana, mais uma vez obrigado aí pela sua presença. Para a gente poder terminar, uma palavra aí que representou nosso programa de hoje. Eu acho que um desafio tanto para a gente, enquanto nutricionista, né, ter voz aqui, um desafio pessoal, porque é o primeiro podcast que eu participo, então eu topei, eu encarei isso, e eu lanço o desafio para quem está acompanhando a gente, né? E aí, vamos compartilhar esse vídeo, né? Vamos compartilhar essa informação, porque talvez para você não seja interessante, né? Não tenha tanta relevância, mas pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, lancei esse desafio e vamos passar essa corrente. Bem, com base nesse desafio aí que a Mariana fez, a gente lança então esse desafio para vocês, né? Continue acompanhando o nosso podcast. Os desafios na nossa vida, eles são muito importantes para que a gente supere alguns obstáculos. E alguns obstáculos, como esse que apareceu para a Manuela, um grande abraço, a gente não está com a gente tem certeza que vai ser superado. E a gente espera que todas essas informações aqui possam ajudar, de repente, algum desafio de mudança de hábito que você queira ter, algum desafio de introdução de um novo alimento que você às vezes não conhece. A ideia da nutrição é justamente essa, de colocar à parte todos os desafios da vida e te ajudar na construção de novos paradigmas. Obrigado a você que nos acompanhou. Continue acompanhando o nosso trabalho. Para quem chegou aqui até agora, dá aquele like, dá aquele joinha, que é importante para a gente continuar o nosso trabalho aqui do podcast. Podcast Ciência da Nutrição.